Olá! A partir de hoje tem início o Ponto Capital, o mais novo programa de entrevistas e debates do Litoral Paulista. Eu vou estar com você de segunda a sexta, a partir das 14 horas, discutindo temas relacionados à nossa região. Nós vamos abordar saúde, segurança, trânsito, economia, educação, turismo, metropolização. Nós vamos também estar falando sobre o mercado de negócios, mercado de trabalho, novas tecnologias, internet, enfim, uma série de assuntos que com certeza vão deixar você bem informado, porque Ponto Capital é um programa de conteúdo. E você vai poder também participar, porque o nosso programa praticamente continua na internet. Você pode fazer a sua pergunta pelo e-mail pontocapital@pontocapital.com.br. No programa de hoje, de estreia, o tema é metropolização. E sobre esse assunto, ninguém melhor do que entrevistar o ex-deputado federal Cuio Irra, ele que é o diretor executivo da AGEM, Agência Metropolitana de Desenvolvimento. E ele, inclusive, tem muitas novidades para contar para a gente, porque ele participou, inclusive, na semana passada, do seminário Impactos Causados à Baixada Santista com a duplicação da imigrantes. Também nos nossos estúdios, os convidados, a Josi Cardelli, que é gerente regional do Sebrae São Paulo, escritório regional da Baixada Santista, e o Maurício Luiz Franco, ele que é o gerente de mercado regional da Caixa Econômica Federal. Bom, eu começo o programa mencionando uma matéria publicada na entrevista ao Jornal Laboratório da Faculdade de Comunicação da Unisantos. Ele é, inclusive, elaborado pelos alunos do último ano da Faculdade de Jornalismo. E eu fiz uma pesquisa na internet, essa matéria me chamou a atenção, porque ela citava uma pesquisa, uma enquete realizada pelos próprios alunos em algumas cidades da região metropolitana. E a intenção da enquete era verificar o que a população pensava a respeito de metropolização, né? E para meu espanto, o que ficou comprovado é que 70% da população da região metropolitana, na verdade, não sabe o que é metropolização, não tem ideia do que significa, não possui nenhuma informação a respeito do assunto. Essa enquete ela foi realizada em junho do ano passado, portanto, faz um ano. Mas eu começo perguntando, deputado, o senhor acha que essa situação permanece? Ou seja, a população hoje ainda não sabe o que significa metropolização, não tem ideia do que isso pode intervir nas suas vidas, no seu dia a dia? Eu acho que a maior parte realmente da população desconhece o conteúdo e a forma de trabalhar a nível de metropolização. Eles não sabem qual é a razão que determinaram essa denominação metropolização. Tanto é que mesmo esse pessoal da Expresso Metropolitano está pensando que está subordinando a gente como Agência Metropolitana de Desenvolvimento. Inclusive, uma situação muito engraçada que a gente estava conversando, que pensa que o senhor é diretor da Expresso Metropolitano, né? É absurdo. Então, o que acontece? A função da Agência Metropolitana, ou seja, da região metropolitana, ela tem que ser uma região conglomerada e conurbada. É por isso que você não sabe hoje qual é a divisa de Santos, São Vicente, Praia Grande, ou seja, você não distingue qual é a divisa. E, em razão disso, ela já é metropolitana, já é metropolitana por si só. Quando você mora numa cidade e trabalha na outra, você já está fazendo uma atividade que deve ser metropolitana ou controlada pela metropolitana. Então, tudo aquilo que interfere de um município para o outro, cujo conteúdo se transforma numa via, numa necessidade de serviços, é problema de uma região metropolitana. Então, falta a população pensar dessa forma? Talvez, quer dizer, então a pessoa que trabalha na Praia Grande, que ela já age assim, já age regionalmente, ou mora em Santos, e já é um indivíduo metropolitano. Ele tem uma moradia num local, tem uma atividade comercial no outro, e talvez tenha lazer no outro, em 3 locais distintos, que já é, então, um metropolitano. E essas interferências é que a agência veio para capitalizar e potencializar como é que nós podemos desenvolver a região como um todo. Ou seja, mesmo aquela região cujas características sociais e econômicas são inferiores aos outros, a gente vai tentar nivelar e igualar essas regiões. Então, as dificuldades do município que interferem no outro, é a função da região metropolitana tentar fazer essa adequação. Então, o que eu percebo, deputado, é que a população, de uma forma geral, não entende exatamente o que seria a Condesb, o que seria a AGEM. Eu gostaria que o senhor fizesse uma explicação básica, pelo menos, que as pessoas pudessem entender essa diferença entre os dois. O Condesb é uma entidade, uma instituição criada por lei, em que fazem parte os 9 prefeitos e 9 representantes de secretarias do Estado. Certo. Então, ele é um conselho deliberativo e normativo.
eleito entre os seus membros por um período de 1 ano. E, normalmente, nesses últimos anos, sempre foram prefeitos ou presidente do Condés. Hoje, o atual... Hoje é o atual prefeito Clermont de Cubatão. Clermont de Cubatão, que é o presidente. A agência é o órgão executivo deste conselho. Além da agência, que está representada por mim, eu só posso fazer aquilo que foi deliberado por este conselho. Além disso, nós temos as câmaras temáticas, que são câmaras setoriais, vamos supor, de turismo, habitação, tributário, meio ambiente, que auxilia o CONDESB. Além disso, nós temos um outro braço, que é o Fundo de Desenvolvimento, que fazem parte os novos municípios mais o Estado. Então, você tem, principalmente o CONDESB, Fundo e a AGEM, o que a gente chama da Santíssima Trindade, para poder desenvolver isso. Só que a maior parte da população ainda confunde a atividade de cada um e quais funções, atribuições de cada um. Então, confunde o que é CONDESB, o recurso do fundo, como pode ser aplicado, que é fundo só de investimento, e a agência com o braço de... O que eu posso dizer para vocês, ó, e para os telespectadores, é que a agência já tem mais ou menos 8 ou 9 contratos assinados, muito mais a nível de pesquisa, para poder fazer o seu cadastramento, seu banco de dados, verificar como é que nós podemos fazer um plano diretor integrado. São projetos que já estão em andamento. Já estão em andamento. Eu tenho a impressão que em setembro, outubro, nós teremos todo esse conjunto de trabalhos já pronto para discutir na sociedade. Eu gostaria que você explicasse algum desses projetos, inclusive, para a gente. O outro conteúdo que nós também já temos todo o trabalho feito são as vias que nós chamamos vias metropolitanas e a adequação necessária para fazer em razão da conclusão da segunda pista do imigrante. Certo. Então, cada município vai ter que adequar sua malha urbana em razão Esse estudo também já está pronto. Nós estamos na fase de enquanto ficaria a execução destas obras, para depois discutirmos como seria o financiamento desses recursos. Quando eu falo que a gente está pegando esse cadastro aerofotogramétrico, é que se eu não tiver todo o levantamento cadastral, inclusive a nível, as nascentes onde estão, todos os dados, espaço, cadastrado, cadastro fotografado, eu não tenho como fazer um planejamento desse setor. E isso hoje não existe? Hoje não existe. Tá. As prefeituras só têm o aerofotogramétrico, que é a parte mais barata. Isso todas as prefeituras, sim? Todas as prefeituras têm, a maior parte é aerofotogramétrico. Então, a gente vai fazer digitalizado e analógico, dependendo da tecnologia de cada município. Então, a gente vai ceder para as prefeituras uma planta de 1 para 10 mil, toda ela já definida. O que teria nessa planta, assim, para explicar bem para o nosso telespectador? Tudo. A planta terá tudo. É a fotografia da região como um todo. E nisso a gente vai aí nós vamos fazer, na segunda e terceira fase, 5 mil e 2 mil. Então, se você quiser fazer um loteamento, um prédio todo, você vai basear nessa carta cartográfica, que o teu lote está lá definido, por fotografia. E você não tem nada que mandar topógrafo para ver se está certo, não, porque por ali você pode fazer. E essa carta já tem, inclusive, a chancela do IGC. O IGC é o Instituto Cartográfico e Geográfico do Estado de São Paulo. Que hoje você, se tiver uma demanda judiciária, você só pode levar uma planta com a chancela do IGC. Feito isto, a agência já vai poder dar a chancela nas brigas de litígio de limites. E esse banco de dados vai estar disponível para toda a sociedade? Não, toda a sociedade. Mas, além disso, eu estou fazendo, já está também já em concorrência, eu devo fazer o primeiro teste piloto, que é o SIM, que é o Serviço de Informação Metropolitano, que é um banco de dados com um pouco mais aprofundado. E isso vai ser disponibilizado para a sociedade como um todo. Baseado nesses dois dados, nós estamos fazendo o plano metropolitano, o plano integrado de desenvolvimento metropolitano. Então, aí sim, nós vamos disponibilizar para a sociedade como um todo, para poder fazer a discussão mais aberta, mais tranquila. Bom, nós temos muito ainda o que conversar. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Que prazer estar falando com você novamente. E para dar uma ótima notícia, esta é a novíssima sede da Ozan. São 5 andares para atender o associado Ozan no que ele precisar. Consultas médicas, tratamento dentário, coleta de material para exames laboratoriais, além de apoio psicológico e logístico naqueles momentos mais difíceis da vida. Se você ainda não tem um plano de assistência familiar, faça o certo. Faça um plano Ozan. Ozan, em respeito a você. Quem é
que não aprecia aquele bom prato de massa, no estilo bem italiano, preparado com todo capricho e muito sabor. O prazer e a vantagem de ser bem servido, desfrutando sempre da melhor qualidade. São mais de 600 opções diferentes para você saborear. Quem é que resiste? Vitino Amari, o ponto de encontro de gente importante. Voltamos com Ponto Capital, o mais novo programa de entrevistas e debates do Litoral Paulista. Temos um encontro com você de segunda a sexta, a partir das 14 horas, sempre discutindo temas relacionados à nossa região. Hoje, o tema de estreia, do nosso programa é metropolização. Bom, um dos nossos convidados é a Josi Cardelli, do SEBRAE, gerente regional do SEBRAE São Paulo, escritório regional Baixada Santista. Josi, como que está sendo feito o trabalho? Existe uma parceria do SEBRAE com a AGEM? Como é que é esse processo? Eu gostaria que você explicasse para a gente. Nós temos sim uma parceria, Isabel. Não é uma parceria formal, mas nós estamos em contato permanente. Munimos de informações, nós temos várias pesquisas efetuadas na casa, que pudemos passar às mãos do COIU e algumas informações que ele vem até complementando o estudo que ele está realizando. Independente disso, também as parcerias que nós temos mais voltadas na área de turismo, que é o que nós atuamos mais diretamente aqui na região, como seja com troca de informações, devemos estar participando do seminário, com certeza ainda este ano, no sentido de estarmos levando ao conhecimento mais a questão da metropolização. Então, essa parceria, essa troca de informações constante, corremos lá, sempre questionando o COIU, trocando ideias, e munindo de informações, que são as pesquisas que nós temos realizado. Perfeito. Maurício Luiz Franco, gerente de mercado regional da Caixa Econômica Federal. Existe essa parceria também? Como é que está a Caixa Econômica Federal inserida nesse processo de metropolização? Existe sim, Isabel. A Caixa já tem, nós estamos há 6 anos com a Superintendência Regional da Baixada Santista, que envolve, além da área onde a AGEM atua, dos 9 municípios, também municípios do Vale do Ribeira. Então, esse pensar regional, esse olhar até regional, no sentido de trabalhar com as necessidades vinculadas entre os municípios, a gente faz não só do ponto de vista do organograma da Caixa, mas também com uma atuação, porque a Caixa é uma atuação muito vasta. A gente fala em rede de lotéricos, em algumas vezes, outras vezes a gente fala na parceria que se tem com o setor público, com todos os municípios que envolvem a nossa região. Em outros momentos a gente fala com o setor comercial da Caixa, via financiamento a micros e pequenos empresários. E toda essa abrangência a gente se acostuma a trabalhar regionalmente ou a pensar regionalmente, não obstante saibamos que cada município tem as suas especificidades. Então a noção de que está se propagando e que tem na AGEM ou mesmo no CONDESB, a tentativa de materializar isso, para a gente já tem uma certa familiaridade. Eu ia falar exatamente isso, mas você tocou num ponto muito importante. Tanto a Caixa Econômica Federal como o SEBRAE. Existe já esse pensamento regional, Tanto a gente vê pelo nome, Gerente de Mercado Regional da Caixa Econômica Federal, SEBRAE São Paulo, Escritório Regional Baixada Santista. Quer dizer, já existe essa conotação no trabalho de vocês diário. Sem dúvida, E a gente acaba, como a Josi bem disse, não há uma parceria assim formalizada muitas vezes, seja em relação à agência, seja em relação à Caixa ou Caixa SEBRAE e tal, não existe formalizado, mas não há como trabalhar diferente, essa é a verdade. No dia a dia a gente não tem como trabalhar diferente, até porque cada vez mais está se exigindo, seja do Poder Federal ou mesmo no âmbito estadual, que as demandas sejam encaminhadas regionalmente, até porque o Brasil é um país tão grande que se a gente não diminuir essas repartições de definir necessidades e tal, fica muito difícil trabalhar. Perfeito. Deputado, na verdade o que a gente ouve, quando a gente fala de metropolização, é que as coisas não saem do papel, que existe uma má vontade política. Existe isso mesmo? Não existe que não sai do papel. O grande problema, Isabel, é que quando a gente está fazendo um estudo de pesquisa, levantamento de dados para poder elaborar um planejamento, isto requer um determinado tempo de maturação. Quer dizer, eu estou aguardando um tempo que talvez setembro, outubro, eu possa jogar todos esses dados para poder fazer esse seminário e divulgar o que a gente está fazendo. Porque é difícil a gente falar para a sociedade como um todo, os prefeitos estão sabendo, pessoal, que nós estamos fazendo essas pesquisas, que nós estamos fazendo pesquisa.
Porque a pesquisa em si não se materializa naquilo que a sociedade tem como angústia. Algo prático, né? A sociedade tem como angústia. Não transparece. E mesmo que a gente fala que está fazendo um projeto, o pessoal aí já fica, quando vai ficar projeto, quando que vão inaugurar, essas coisas Já fica a cobrança. que são naturais. Mas o que eu gostaria de colocar é que, por mais que cada vez que se discute a metropolização, a regionalização, você começa a colocar um ponto de conscientização. Então, o processo de integração será natural a partir do momento que a gente puder fornecer todos esses dados e falar, ó, nós temos isso, como é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer com isso? Então, esse trabalho de pesquisa seria fundamental nessa primeira etapa. Tanto é que uma das pesquisas que estão sendo feitas junto com a Universidade Católica de Santos, a Santa Cecília, a de turismo, a gente está querendo fazer com universidades que têm o curso de turismo. Por quê? Porque uma das exigências da formação dessa região metropolitana da agência é formar essa massa crítica. A hora que nós formarmos essa massa crítica, não tem bicho que segure mais. E a hora que nós democratizarmos esses dados, não tem como não fazer planejamento. O principal seria, então, essa conscientização da população para ver a cobrança. O que a gente precisa, o poder público precisa, é disponibilizar esses dados para que a sociedade possa participar concretamente e não defender cada um de sua tese acadêmica. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, o que a gente quer é sair do achismo para buscar uma meta e ter um objetivo. E quando eu falo isso, qual seria a meta? É daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, 25 anos. Qual é a perspectiva da região para daqui 5 anos? Eu não estou preocupado, é evidente que aí sempre me acham ruim. Não, mas eu estou com esse problema desse buraco nesta rua, desse pronto-socorro que não resultados a curto prazo. Exato. Ora, mas para isso existem os prefeitos também que já estão trabalhando no seu cotidiano. Eu não vim para substituir prefeito nem secretários. Eu vim para fazer a integração entre os estados, os municípios e os órgãos federais. Eu vim para tentar aglutinar isso. Né? E isso requer um tempo de maturação. Primeiro, que cada um de nós prefeitos estão habituados em trabalhar dentro do seu limite jurisdicional. Então, mas esse pensamento amplo, é isso que está faltando? Nós temos este pensamento como conceito. Como praticar isso é um pouco mais difícil. E o que precisaria, no caso, para ampliar? Na sua opinião? Tempo. A própria conscientização da população? A própria conscientização da população. Não. Os prefeitos hoje já estão começando a perceber que é necessário trabalhar integrado. Só quando você fala assim, é preciso trabalhar integrado, bom, como é que nós vamos começar a trabalhar integrado? Qual é a primeira etapa a vencer? Qual é a prioridade metropolitana? Eu tenho, por exemplo, recurso no fundo de 1,2 milhões que está lá 1 ano parado. 1 ano parado? 1 ano parado. Por que está parado? Está parado porque a gente não consegue, tem município que não está pagando, tem município que paga, não paga, então não tem uma distribuição equitativa. Por que não pagam? Aí é uma concepção, porque eu não posso dizer porque acredito eu que a dificuldade financeira de impostos a cada município tem dificuldade no depósito desse pagamento. Vamos ver? Em razão do ajuste fiscal e outras coisas, das dificuldades dos prefeitos que assumiram para poder manter isto. Então, as prefeituras que estão pagando, nós resolvemos então, porque é o dinheiro mais barato que sai para o município e para a região. É 50% do Estado e 50% do município. Eu vou citar então, quando eu falo, tanto o Maurício como a Josefina, com a Josefina a gente tem conversado mais, com a SEBRAE, a instituição SEBRAE a gente tem conversado mais. Por quê? Porque o SEBRAE tem uma experiência, um know-how, vinculado à comunidade. E a integração desta comunidade com o SEBRAE, ela busca o desenvolvimento destas instituições, destes indivíduos, isoladamente ou como grupos. E que interessa para mim, como agente de desenvolvimento, usar esses instrumentos que eles já têm. Então, na área de turismo... E interessa também para o SEBRAE, quer dizer, é uma parceria bem... Sim, porque tanto nós como ele, o SEBRAE, hoje está buscando o quê? O desenvolvimento do ser humano integrado na sociedade. Que tipo de sociedade nós queremos daqui a 10 anos? Ou teremos? Então, existe o pensamento, esse pensar amplo em algumas entidades, mas não no geral. Inclusive, no geral existe. É que a dificuldade do cotidiano não deixa eles pensarem ou agirem nesse projeto a médio prazo. E como é que nós poderíamos fazer para envolver a comunidade nessa questão da metropolização? Para envolver
as pessoas para começarem a discutir o tema. Discussão. Quando eu falo para vocês, no meu caso da agência, eu devo estar pronto entre 30, 60, 90 dias, o SIM, que é Serviço de Informação Metropolitano, que é todo ele que vai entrar na internet, na intranet, e vou colocar, vamos supor, lá na Praça Mauá e tal, para o sujeito digitalizar. Você quer saber alguma coisa? Está aqui. Os dados que eu estou coletando aqui vão ficar disponibilizados na internet. A partir daí, eu quero que vocês me participem, dizendo o que eu tenho que fazer com esses dados. Qual é a visão que você tem com esses problemas que a gente está encontrando para solucionar a médio e curto prazo? Mas há necessidade de uma maior divulgação ainda, porque Muito mais se ampla. Considerar que não é todo mundo que tem acesso à internet, deputado. Não tenha dúvida. Mas se eu começar a fazer isso nas escolas, Já alguma coisa. que todas as escolas do Estado já têm o seu computador, doutora, eu faço uma difusão disso, desgraçado. E falo para a professora, vocês têm que saber, ensinar o teu aluno a buscar e pesquisar por intermédio desses dados aqui. Via internet, ou via agência, via Sebrae, que todos nós estamos disponibilizados. Ora, então não é porque não está domiciliado o problema da internet, mas hoje as escolas públicas, todos os locais públicos, têm como ter acesso. Nós vamos dar uma paradinha mais, um pequeno intervalo, e nós já voltamos com esse assunto que nós vamos continuar, a metropolização. Muito interessante, muito importante para você. Que prazer estar falando com você novamente. E para dar uma ótima notícia, esta é a novíssima sede da Ozan. São 5 andares para atender o associado Ozan no que ele precisar. Consultas médicas, tratamento dentário, coleta de material para exames laboratoriais, além de apoio psicológico e logístico naqueles momentos mais difíceis da vida. Se você ainda não tem um plano de assistência familiar, faça o certo. Faça um plano Ozan. Ozan, em respeito a você. Quem é que não aprecia aquele bom prato de massa, no estilo bem italiano, preparado com todo capricho e muito sabor? O prazer e a vantagem de ser bem servido, desfrutando sempre da melhor qualidade. São mais de 600 opções diferentes para você saborear. Quem é que resiste? Vitino Amari, o ponto de encontro de gente importante. Ponto Capital, o mais novo programa de entrevistas e debates do Litoral Paulista. De segunda a sexta, a partir das 14 horas, estaremos aqui com você debatendo os assuntos relacionados à nossa região. Hoje, o tema de estreia é metropolização. Eu vou citar uma frase do analista político e professor universitário Alcindo Gonçalves, no próprio jornal Entrevista, que é o jornal elaborado pelos alunos da Faculdade de Comunicação da Unisantos, e é de junho de 2000, mas uma frase em que ele diz assim: na hora que você metropoliza, você abre mão do seu poder de decisão, de sua autonomia, e isso esbarra na vontade dos governantes e dos prefeitos, que falam muito em metropolização, mas na hora de tomar medidas, fogem delas. Eu pergunto para Josi Cardelli, gerente regional do Sebrae São Paulo, escritório regional Baixada Santista, o Sebrae não foge disso. Isso a gente sabe exatamente até pela parceria que desenvolvem em vários projetos, inclusive com a AGEM. Mas no que o Sebrae pode contribuir para modificar essa visão dos prefeitos da nossa região? Olha, esse é um desafio muito grande nosso, Isabel. Nós estamos trabalhando, vou pegar aqui um programa que realmente envolve todos os nossos municípios, os 9 municípios da Baixada Santista, que é a questão do turismo. Nós sentimos realmente que existe, infelizmente, uma resistência por parte dos prefeitos, no sentido de, nesse segmento, principalmente que é a questão do turismo, tratar de forma metropolitana, vamos dizer assim, de nós estarmos unindo os prefeitos para estarmos divulgando a região da Baixada Santista. Nós sentimos ainda que existe uma questão assim muito, eu vou divulgar a minha cidade. Quando se fala, vamos divulgar a região, é muito difícil de nós conseguirmos sentarmos à mesa e conversar o que nós podemos fazer para projetarmos a Baixada Santista. Júlia, eu queria que você desse um exemplo prático disso, naquilo que a gente conversou numa feira. Exatamente. Falou, acho que esse exemplo é perfeito, até para o nosso telespectador entender. Eu conheço o Rio porque ele sabe a briga que foi, a loucura que foi para nós conseguirmos levar
Nós, o ano passado, tivemos a oportunidade de participarmos da FIT, que é a Feira Internacional de Turismo, sem sombra de dúvida, uma das principais feiras de turismo. E nós conseguimos, o Sebrae, ele compra um espaço, geralmente, subsidia parte desse espaço para que os empresários possam estar participando. Quanto foi subsidiado? Nós subsidiamos 70%, saiu o custo, exatamente, foi 70% do custo. Ainda ajudamos na questão do transporte, bancamos todas as despesas de transporte, de folheteria, a AGEN nos forneceu, inclusive, a folheteria, quer dizer, para os empresários, uma folheteria fantástica da região. Os empresários não pagaram nada por isso, né? Mas o que nós notamos? O nosso trabalho era no sentido de nós termos todos os 9 municípios representados na Argentina, onde está realmente um público muito interessante para nós. As estatísticas demonstram que nós estamos perdendo, os argentinos estão entrando pelo sul e do sul eles estão pulando para o nordeste. E nós passando na nossa porta, mas não entrando na nossa casa, não conhecendo as nossas praias. Então, um turismo que para eles é muito barato, a questão da paridade do câmbio era fantástico. Só que nós não conseguimos ter todos os municípios representados. Por que eles não foram, Josi? A questão do comprometimento, no sentido assim, eu estarei num espaço, dividindo este espaço com os outros municípios. Eu quero o meu espaço. Separado? Separado. Então, isso que eu costumo falar com os prefeitos, quando a gente comenta sobre o turismo, eu falo, gente, a grande força aí, a palavra-chave é a parceria. E a metropolização, ela proporciona isso. Porque quando nós nos unimos, todos ganham. É somar para multiplicar. Um exemplo também que eu gostaria que você citasse é exatamente a participação das cidades do litoral norte. Faz esse comparativo. Exatamente. Isso que nos deixou até assim... É importantíssimo você citar, Ju. Veja bem, nós temos no litoral norte, são 4 municípios, eles participaram conosco no estande. Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. 4 municípios que têm belezas naturais, não vou dizer que são melhores do que a nossa. Eu acho que nós temos uma riqueza fantástica aqui na região da Baixada Santista. E o que acontece? Uniram-se, foram conosco para a feira, queriam comprar todo o espaço, e eles fizeram uma folheteria única, fizeram uma sacola única e colocaram a marca Litoral Norte. Sem a preocupação, o Litoral Norte, sem preocupação, exatamente. E foi muito interessante porque havia uma integração total. Você entrava na parte do Litoral Norte e todos falavam dos 4 municípios. O nosso, infelizmente, foi uma coisa muito individual. Como que ficou, no caso da Baixada Santista, os 9 municípios, por exemplo? Todos nós tivemos, foi muito interessante, porque nós tivemos um stand, um lado com 9 pontos e o outro lado com 9 pontos. Do lado do Litoral Norte, esses 9 pontos não apareciam, porque eles fizeram uma coisa única, não havia divisão. Eles tiraram as divisórias? Tiraram todas as divisórias e fizeram um espaço único, onde a pessoa, ao entrar, tinha contato com o Litoral Norte. Já na parte do litoral, da Baixada Santista, que seria a nossa região, infelizmente não foi possível, não houve até um consenso. Nós tivemos realmente que deixar as divisórias. Exatamente. E isso nós perdemos. Ficou muito nítido para quem estava lá que nós perdemos. E a parte de folheteria, como você mesmo falou, todo individual, quer dizer, Santos, São Vicente, São Vicente? Cada município, infelizmente não conseguimos representar a Baixada Santista, porque nem todos os municípios estavam presentes. E, inclusive, tivemos município que não esteve conosco no espaço do Estado de São Paulo, comprou um espaço à parte, porque quis ficar à parte. Então, eu digo assim, eu estou pegando a questão do turismo, mas é claro que todos os itens nós podemos estar trabalhando. Com certeza. Se você tem essa mentalidade no turismo, você tem essa mentalidade em vários outros segmentos. Todos dizem que é a maior atividade da região. É a maior atividade. Se isso acontece no turismo, que é o nosso forte, imagina nos outros segmentos. Exatamente. Por isso que eu digo, nós temos que nos unir, nós temos que levar a sério a questão da metropolização, deixarmos um pouquinho de lado essa questão assim, bom, eu tenho que ter a minha prioridade na minha cidade. Eu não tiro essa razão. Vocês têm que trabalhar individualmente a cidade. Mas, paralelo a isso e simultâneo a isso, temos a preocupação do todo. Nós temos, porque nós temos muito próximos, nós temos municípios aqui, nós comentávamos, inclusive, há pouco, a questão dos absurdos que ocorrem, a questão do interurbano, a questão das voltagens, 110, 220, o que se queima de equipamento, porque você atravessa a rua, já é outra voltagem. A questão do semáforo.
Semáforo, exatamente. Eu colocava algumas coisas. Gente, nós temos muita coisa para conversar, inclusive essa mentalidade no próprio comércio local. Também. Né? Nós vamos conversar sobre isso. Um pequeno intervalo, a gente já volta. Que prazer estar falando com você novamente. E para dar uma ótima notícia, esta é a novíssima sede da Ozan. São 5 andares para atender o associado Ozan no que ele precisar. Consultas médicas, tratamento dentário, coleta de material para exames laboratoriais, além de apoio psicológico e logístico naqueles momentos mais difíceis da vida. Se você ainda não tem um plano de assistência familiar, faça o certo. Faça um plano Ozan. Ozan, em respeito a você. Quem é que não aprecia aquele bom prato de massa, no estilo bem italiano, preparado com todo capricho e muito sabor? O prazer e a vantagem de ser bem servido, desfrutando sempre da melhor qualidade. São mais de 600 opções diferentes para você saborear. Quem é que resiste? Vitino Amari, o ponto de encontro de gente importante. Ponto Capital, o mais novo programa de entrevistas e debates do Litoral Paulista, hoje abordando metropolização. E eu vou continuar conversando com a Josi Cardelli, que é gerente regional do Sebrae São Paulo, escritório regional da Baixada Santista. Essa forma de pensar, Josi, também acontece no comércio. Você tem alguns casos, inclusive, para demonstrar para a gente. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Antes, eu até gostaria de voltar um pouquinho, quando o Maurício colocou a questão da regionalização. Você sabe que o Sebrae, ele era Sebrae Santos. Apesar de que nós atendíamos não só a Baixada Santista, Vale como do também Ribeira. o Vale do Ribeira. Uhum. Aí, a partir de 1998, criou-se a agência de registro, a atual agência Vale do Ribeira, e a agência Santos ficou específica da Baixada Santista. Mesmo assim, nós tivemos que mudar o nome, porque as pessoas entendiam assim: quando que vocês vão ter um Sebrae na Praia Grande? Quando que vocês vão ter um Sebrae em São Vicente? Qual é o Sebrae de Bertioga? Por mais que nós deixávamos claro que nossa atuação era na região toda. Então, nós levamos a nossa diretoria, tanto o Vale do Ribeira que sentiu isso, como a Baixada Santista também. E hoje nós somos escritório regional. Baixada Santista. Porque as pessoas são muito resistentes, realmente. E o empresário também. A gente vê em sérias um número de ações que eles não têm essa visão de trabalhar em conjunto na questão da divulgação. Por exemplo, a questão da divulgação, são poucos os empresários, e isso ficou até constatado. Recentemente foi feita uma apresentação de um programa de geoprocessamento aqui na região, né, desenvolvido por uma entidade aqui da região, e ficou muito claro que a maioria dos empresários não trabalham na divulgação. E nós temos casos de empresários que nos relatam o seguinte: mas eu vou fazer divulgação, mas se o meu vizinho não faz, eu vou pagar do meu bolso e ainda corro o risco de atrair o cliente para a loja do meu vizinho. Não temos essa visão de divulgar. Então, imagina só, vamos ver, a região metropolitana, se nós fazemos uma divulgação da região, diminui os custos. Você coloca outdoors, Baixada Santista em São Paulo, você faz uma divulgação na TV que é caríssimo. Individualmente, não vai ter a repercussão que teria se nós fizéssemos da região. E o custo seria muito menor. Então, isso que eu vejo, só temos a ganhar se realmente começarmos a direcionar nossas ações para a questão da metropolização, Isabel. Maurício, gostaria que você falasse agora da importância do SIM, né, do Sistema de Informação Metropolitana, que vai ser disponibilizado, no que isso poderá ajudar, inclusive, a Caixa Econômica Federal. Olha, o problema da base de dados, nós conversamos agora há pouco com o deputado Coiu, o problema da falta de base de dados no Brasil, ele é generalizado em todos os setores, em todos os segmentos. Não é um problema só da Baixada. Não é um problema só da Baixada, isso é importante a gente deixar claro, não é um problema só nosso. A região metropolitana, né, a organização, não só do ponto de vista institucional, mas também prático dela existir concretamente, é importante para isso, né? E a gente, com frequência, quem atua regionalmente, como a Caixa atua, o Sebrae atua, frequentemente nós nos defrontamos com problemas. E aí, vou tirar um exemplo bem prático. A Caixa administra a rede de loterias hoje em dia, né? Depois do Correio, é a maior rede de ponto de vendas de qualquer coisa no Brasil. As agências da Caixa, que são 1.900 agências do Brasil, mais cerca de 8.500. Nós temos cerca de quase 10 mil pontos de venda, incluindo lotéricos. E o lotérico, hoje em dia,
boa parte das pessoas sabe, recebe conta, paga aposentadoria, até jogo faz. A lotérica até jogo faz. E é realmente, ou seja, está se tornando um ponto muito interessante, muito conveniente, especialmente para baixa renda. Então, quando você trabalha, que é o nosso caso, trabalha com o dimensionamento estratégico dessa rede, onde eu vou colocar uma casa lotérica, onde ela é importante para a população, onde ela tem uma rentabilidade melhor, é fundamental ter uma base de dados confiável, né? E o mais detalhada possível, como já foi citado aqui, com classe de renda, com habitantes por bairro, com esse tipo de coisa. A Caixa contratou em âmbito nacional uma empresa para fazer esse trabalho, a questão de 1 ano e meio mais ou menos, para poder mapear o país e chegar a esse. Só que quando você vai estabelecer uma rede como a Lotérix, que eu tenho até necessidade de ter, que tem vários no mesmo bairro, você tem que descer isso para um nível de detalhamento tal que as empresas não fazem, ou melhor, elas fazem. De São Paulo, do Rio, das capitais, de modo geral. As cidades grandes ou até médias do interior não têm esse trabalho. Então, quando a gente tem uma base de dados, vai poder dispor, e é importante a gente perceber assim, que isso passa a ser algo de domínio público. Eu tenho as informações lá e eu vou usar aquelas informações de acordo com a instituição. Ele vai disponibilizar para a sociedade. Exatamente. Isso é fundamental. Como eu trabalho com isso, fica por conta da instituição que eu represento. Outro exemplo que eu posso te dar também é o seguinte, a gente tem algumas linhas de crédito, a Josi falou do micro e pequeno empresário, a gente tem linhas de crédito que tem limitação porque são recursos de programas sociais do governo, então elas são mais baratas, tá? Então o que acontece? Eu falo assim, um projeto eu posso fazer, para te dar um exemplo, com uma limitação de R$10.000 por tomador desse empréstimo, uma pessoa que toma um empréstimo. Se tiver associado a um projeto regional, pode ser 20. Sabe quantos nós conseguimos fazer na Baixada já nessa linha? Nenhum. Então, esse tipo de coisa que é um desafio para todos nós, né? Aqui ninguém está dizendo que é um desafio para todos nós, mas a gente podia aqui, se parar para pensar, tem inúmeros exemplos de coisas que deixaram de acontecer, de necessidades que deixaram de ser atendidas por falta desse olhar regional que agora a gente espera que a metropolização traga. Uhum. Deputado, quanto tempo mais ou menos o senhor acha que vai levar para que essa população se conscientize e em todos os escalões, digamos assim, do prefeito? Eu acho, pessoal, inclusive hoje no seminário, ontem, essa semana, né? Eu falei, só que a gente conseguir pelo menos integrar nesses próximos 5 anos a nível de história de uma integração metropolitana, será recorde. Mas tudo isso, deputado, 5 anos, não é muito tempo? Você é muito jovem, você vai ver que o negócio não é tão rápido assim. Nós somos muito jovens. Né? Não, eu já passei por uma. Então que a nível de história, que eu tenho a falar, até brinco com o pessoal, o mundo e a região não vai acabar se nós não resolvermos esse problema. Então, o que a gente quer, muitas vezes, as nossas gerações resolver todos os problemas para a próxima geração não ter nenhum problema. Mas, deputado, sabe o que eu vejo, por exemplo, no caso que até a Josi mesmo citou do litoral norte e tal, não estão saindo na nossa frente, digamos assim? Não estão saindo na nossa frente, porque foi dada a mesma oportunidade para a nossa região. Então, mas nós vamos ainda esperar 5 anos, entende? Então, você vê que a mentalidade de lá para a Prefeitura de Turismo está muito mais rápida que a gente. Com certeza. E há 2 anos, há 2 ou 3 anos, estamos discutindo a mesma matéria todo ano. Todo ano. Sem falar. Então, e vou mais, Gabriel. O que está acontecendo? Quando eu disse para a classe empresarial esse levantamento que eu estou fazendo, eu falei, isso devia ter feito há 3, 4 anos atrás, não precisa. Eu falei, então não vou fazer. Isso, deputado, se a gente não levar em consideração que essa história de metropolização tem 42 anos, né? A discussão para institucionalizar, 42 anos. Então, em 1959, o então prefeito Silvio Fernandes Lopes, ele apresentou um movimento de pré-metropolização junto ao deputado federal por Santos, a tia Jorge Cury. Quer dizer, e mais ainda, nós estamos falando sobre já em 62, quando o candidato Mário Costa, o prefeito, La Scala Júnior, se discutia a metropolização. O falecido Esmeraldo Traquino discutia a metropolização, não chegou a ver. Então, quer dizer, se nós levamos 40 anos discutindo a necessidade de institucionalizar a metropolização, conseguimos só depois de 40 anos. E você quer que eu consolide em 4, 5 anos? Se conseguir, vai ser uma grande vitória em 5 anos, com certeza. Olha, eu afirmo, eu peço aos nossos convidados, nós vamos continuar com esse tema, porque, inclusive, não chegamos nem a abordar as novidades que nós temos no caso do seminário que o deputado participou, os impactos causados à Baixada Santista com a duplicação de imigrantes. Nós nem chegamos ao que foi tratado recentemente, porque é necessária essa explanação
Porque a ideia do nosso programa é exatamente essa, é informar, é dar dados para que você realmente fique informado e buscar soluções, mas de uma forma realmente mais clara e objetiva possível. Então, nós voltamos amanhã, a partir das 14 horas, Ponto Capital volta com esse tema metropolização. Até amanhã.